Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos iniciar a leitura da carta 3, tá? Indico a vocês também entrarem aqui nesse link das cartas de Cristo que tem no Google. Lá tem todas as cartas em PDF que você pode baixar e ler gratuitamente, certo? E continuar acompanhando aqui os audiolivros no canal, tá bom? Essas cartas, como disse Jesus na carta 1, não são para serem apenas lidas, elas são para serem estudadas, comentadas, meditar em cima daquele assunto para entrar em verdadeiro conhecimento delas, tá? Só ler, eu já fiz isso. No começo dessa minha jornada de estudo das cartas, eu já li as cartas várias vezes, mas somente li. Mas foi bom, foi um bom começo. Hoje nós vamos começar a carta 3. Convido vocês a me acompanhar aqui, tá bom? Vamos lá. Estas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual, mental, que transcende o plano humano de atividades e assuntos, e por isso serão melhor assimiladas se antes forem precedidas por um período de quietude e relaxamento. Acalme sua mente. Se for possível, entre em um estado de silêncio interior. Somente quando você estiver neste estado completamente receptivo, estas cartas poderão penetrar seu pensamento humano com a sua realidade. Meu ilimitado amor celestial impulsiona-me a voltar uma e outra vez para escrever à humanidade, com a intenção de que finalmente, como muitos, você estiver preparado para recebê-lo. Possua o conhecimento que lhe permitirá transcender a sua humanidade e fundir-se com o Pai Consciência, o verdadeiro amor consciência, no qual realiza-se todas as coisas generosas e preciosas. Como disse antes, e quero reiterar, toda a minha missão na Terra foi impulsionada pelo amor e foi regida somente ao ensinamento da verdade da existência, pois sem este conhecimento não há esperança de redenção do trabalho árduo que a humanidade nasceu para suportar. Eu sei que esta afirmação trará muito pesar aos seguidores sinceros e dedicados da religião cristã e àqueles que concentraram sua fé inteiramente na pessoa de Jesus. Mas digo a verdade, para que você consiga desfazer-se da condição humana que o impede de compreender plenamente a verdade universal e a verdadeira natureza da condição espiritual humana que eu chamei de reino de Deus. Você deve afastar-se dos velhos dogmas da salvação pelo sangue do Cordeiro, a Trindade e outras crenças, e vir com a mente perfeitamente aberta e receptiva para a verdade da existência. Nenhuma outra salvação é possível. Deus não pode salvar você, uma vez que, se a humanidade ignora os fatos da existência, continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos, assim criando a sua própria enfermidade e miséria. O que você deve compreender, o que você deve entender, é que seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, este é um erro humano. Porque a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural, inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa, e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade, em cada nível do ser. Eu não sei, gente, se vocês conseguiram entender isso que ele está falando aqui. Mas é meio que reiterando o que eu venho dizendo para vocês em todos os áudios. A única forma de crescer e de evoluir, o que a igreja evangélica, católica define como salvação, né? Não existe. Não tem ninguém que possa te salvar a não ser você mesmo. É por isso que essas explicações que eu dou aqui, que eu comento com vocês, eu considero ser a realista.
como não tem ninguém que vai vir te salvar de nada, somente você pode se salvar. Como? Baixando as barreiras do ego, meditando, orando, lendo, crescendo e melhorando. Esse melhorando, com o decorrer das cartas, vocês vão ver também que não é uma colocação correta. Porque Jesus fala nas cartas que não existe um ser humano melhor ou um ser humano pior. Existe sim o ser humano encapsulado pelo ego e o ser humano menos encapsulado pelo ego. O que eu quero dizer com isso? A alma está lá dentro, presa, tentando te mostrar que você não é só o físico, que você é luz, que você tem poder. No entanto, o seu ego, sua individualidade, seu poder de proteção, certo? Que é esse, como se fosse um outro ser, apagando a chama da alma, quando ele é grande demais, quando ele é egoísta demais, quando ele pensa só em si, ele não permite que a alma floresça e dite os seus caminhos. Quando você baixa as barreiras do ego, você permite que a alma seja maior e mais forte do que o ego, certo? Então vamos continuando aqui com a leitura. Agora você pode estar suficientemente avançado em seu pensar para poder receber a seguinte verdade fundamental referente à sua existência terrena: a lei de causa e efeito, o semear e colher. É o efeito visível de que você conhece por eletromagnetismo e ninguém que tenha qualquer conhecimento da ciência poderia esperar que Deus deixasse de lado as leis do eletromagnetismo, as quais são atividade, ligação e rejeição. A atividade, ligação, rejeição, ou movimento, atração, repulsão, são os impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana, as quais originaram suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos ou ferramentas da criação. Eles são responsáveis pela formação da substância ou matéria, pelo desenvolvimento das formas individuais e, finalmente, pela própria personalidade em todos os entes vivos. Em razão de que estas leis são fundamentais para a sua existência individualizada, é impossível evitá-las. Portanto, você não pode ignorar os problemas inerentes à sua existência individualizada e acreditar que Deus salvará você deles. Sua única esperança de finalmente escapar, de sair do círculo da experiência humana, é reconhecê-lo e admiti-lo, e depois trabalhar minuto após minuto para transcendê-lo e, por fim, fundir-se e fazer-se um em pureza de mente, coração e ação com a consciência universal amorosa, o Pai que faz o trabalho amoroso. Ao mesmo tempo, ao crescer no conhecimento da verdadeira natureza do Pai em seu interior, transcendendo você e em tudo o que lhe rodeia, você chegará a possuir uma fé constante, a qual poderá recorrer em todas as circunstâncias para obter a inspiração, o poder e a elevação diretamente do Pai, que está em seu interior e ao seu redor. Você chegará a saber que realmente é o Pai quem o apoia e o guia rumo ao reino do Pai Consciência Amorosa. Você verá clara e abundantemente que, embora o Pai seja universal, ele também é individual para você. Ele o conhece e o é consciente do seu pensamento e dos seus problemas. No Pai Consciência Amorosa estão à sua espera soluções perfeitas para serem reconhecidas por você. Quando você reconhecê-las, for flexível e estiver disposto a escutar, estará livre da dor. Enquanto não estiver disposto a escutar, nunca receberá em plenitude a consciência Pai amorosa. Vou contar uma parábola. Imagine uma criança que grita e esperneia porque quer um sorvete. O tempo todo, enquanto faz esse barulho, seu pai espera pacientemente à porta do seu quarto para mostrar que trouxe para ela o sorvete e fruta.
Talvez você pense que a parábola é improvável, e no entanto é o que acontece. As mães se lembrarão de ocasiões em que os filhos se mostram aflitos por alguma coisa e negaram-se a escutar o que elas tentavam dizer a eles. Mas elas já tinham a solução, esperando apenas que eles se acalmassem e enxugassem as suas lágrimas. Vejo o duro esforço das pessoas, suas lágrimas, e minha compaixão é sem limites. Você está sendo escutado, mas no contexto de sua consciência atual, há pouco que eu possa fazer. Não posso libertá-lo das amarras e correntes de tantos anos de pensar e agir ignorantes. Vejo a dor que os sermões ignorantes perpetuam nas igrejas, nas celebrações e nos púlpitos. Vejo as nações e seus povos tentando resolver tenazmente as dificuldades que surgem dos valores, culturas e crenças religiosas tradicionais. Vejo as limitações em seu em seu viver diário, a falta de satisfação de suas necessidades e de seus propósitos, e o sofrimento que emana das relações de todo tipo. A consciência coletiva que está emanando no mundo é um miasma de temores, ressentimentos, aborrecimentos e turbulência emocional de desejos apaixonados, vingança e esgotamento, entrelaçados com compaixão e determinação de elevar a consciência do mundo e o empenho na busca do amor incondicional daqueles que receberam inspiração e um grande grau de iluminação. Apaixono-me por pessoas que me chamam e trabalho com elas para aliviar suas angústias. Mas seu esquema mental e suas crenças estão tão fortemente gravadas em seus cérebros que a minha verdade não pode alcançá-las para trazer novo conhecimento às suas mentes. Ainda que brevemente e de maneira imperfeita, muitas ouviram, faltou elas, no entanto, a valentia para aceitar novas ideias e falar claramente. Além disso, não havia chegado o momento certo para atravessar as barreiras da consciência humana para ensiná-las. Mas agora é o momento certo. Vocês entraram em uma nova distribuição de frequências vibratórias que permitirá mais facilmente elevarem-se acima da materialidade que da era precedente. Isso que ele disse aqui, gente, é que quando ele esteve aqui, as pessoas não tinham nem nível, nem cultural, nem energético, nem espiritual, nem abertura mediúnica, tudo isso que era necessário para conseguir compreendê-lo. Vamos fazer uma parábola aqui também. É como se você estivesse na faculdade de Direito, entendesse de todas as leis e tentasse explicar isso para uma criança que está sendo alfabetizada. Ela não vai conseguir entender as leis, ela não vai conseguir entender nada que você está lendo para ela. É como se você estivesse falando para as paredes, certo? Então aqui Jesus ele fala que naquela época pessoas se dispuseram a entendê-lo, mas entenderam pouco porque não tinham o intelecto, a mediunidade, a abertura para entender. Mas hoje, frequências vibratórias, você possui, tá aqui para cima um pouquinho, mas agora é o momento certo. Vocês entrarem em uma nova distribuição de frequências vibratórias que permitirá mais facilmente elevar-se acima da materialidade da era precedente, quer dizer, da era anterior, certo? Hoje nós temos muito mais ferramentas, mais médiums. Hoje a doutrina kardecista tá aí para abrir a mente da gente, entendeu? Vocês sabem que eu não sou ligada a nenhuma religião. No entanto, o kardecismo se tornou uma instituição porque foi preciso para poder reunir as pessoas. Mas espiritismo, gente, não é religião. Entendam isso. Tirando o fato de ter se constituído essa doutrina para reunir as pessoas, tudo que é dito dentro do centro espírita, todos os ensinamentos, eles são universais, independente da religião da pessoa. Causa e efeito, reencarnação, karma, vida após a morte, né? Então isso não é de uma religião. São leis universais, que são para
todas as pessoas, independente de crer ou não, independente da religião ou não ter nenhuma, certo? Então, por isso que eu estou citando aqui o kardecismo. Foi necessário fazer essa instituição para poder reunir as pessoas. Então, hoje, a gente tem muito mais meios de estudar, de aprender e de crescer, de abrir a mente do que o pessoal que viveu naquela época. E eu até brinco com meu filho quando eu estou conversando com ele sobre as cartas de Cristo. Nós, naquela época de Jesus, que estávamos lá, que fizemos tudo errado, hoje estamos aqui bem mais evoluídos, porque somos nós mesmos. Bilhões e bilhões de pessoas que estavam naquela época que Jesus viveu, que não entendeu nada do que ele ensinou, que mandou atirar a pedra em Jesus, somos nós, gente. Somos nós, tá? Se fizer um esforcinho para lembrar de alguma coisa, sua mente vai te mostrar que você estava lá. Mas ok, vamos prosseguir. Esta afirmação pode parecer estranha, mas há uma reserva de conhecimento referente às energias que vocês ainda não começaram a entender. Neste momento, não há mente terrena capaz de compreender. Para vocês é possível apenas imaginar o aspecto de energia, o espectro de energia, o que não é a verdade. Assim, será de grande ajuda para você se puder aceitar minhas afirmações com confiança, porque elas são a verdade. Você está entrando em novas frequências de vibração pertencentes à consciência humana que permitirão que siga adiante no desenvolvimento espiritual, mental, que descrevi na carta 1. Só uma colocaçãozinha aqui bem breve, gente. Isso daqui que ele está falando aqui também já evoluiu bastante, porque essas cartas foram escritas na década do ano 2000, 2001. Então nós já estamos em 2023. De lá para cá, como as pessoas cresceram muito, tá? E as instituições espíritas também ensinaram muitas pessoas. Então hoje, depois de 23 anos, as pessoas estão mais aptas a entender essas cartas. Eu digo isso para vocês porque eu sou uma delas. No ano 2000 eu já lia livros espíritas, já entendia um pouquinho de espiritualidade e tudo, das leis de causa e efeito e tal, mas muito diferente de hoje, mais de 20 anos depois, tá? Então vamos aproveitar essa leitura. Assim será de grande ajuda para você se puder aceitar minhas afirmações com confiança, porque elas são a verdade. Você está entrando em novas frequências de vibração pertencentes à consciência humana que permitirão que siga adiante no desenvolvimento espiritual, mental que descrevi na carta 1. Como me afastei um pouco do assunto, devo agora reiterar. Você não pode escapar das leis fundamentais da existência, no que se refere ao seu pensar e sentir, semear e colher, do mesmo modo que não pode escapar das leis do eletromagnetismo em seu mundo material, pois o eletromagnetismo é o impulso que produz a lei do semear e colher, do mesmo modo que o eletromagnetismo produz a forma dentro do campo fundamental das partículas de energia. E assim, não é possível continuar acreditando no dogma cristão e ao mesmo tempo tentar seguir estas cartas. O dogma referente à salvação por minha morte na cruz, a Trindade, a ressurreição física da morte e o uso do incenso e outras formas estabelecidas de oração são errôneas. E os fatos que agora estão sendo apresentados nessas cartas são a verdade. O dogma e os ornamentos sacramentais são o que se poderia chamar de pretextos para ganhar sua atenção e lealdade, mas obscurecem a mente de meus ensinamentos. Portanto, essas cartas tinham de ser escritas. A única maneira pela qual eu poderia atingir o mundo neste momento em que ele está pronto para entrar em uma nova distribuição mental e emocional era usando uma mente receptiva, obediente e preparada para receber a instrução e fazer o trabalho manual por mim. Estas cartas oferecem o único meio pelo qual as pessoas encontrarão o caminho rumo à dimensão espiritual, no qual todo erro humano se dissolve e somente resta o amor. Qualquer outra coisa que possa ser dita é puramente racionalização e razões humanas. E estas não são a verdade. As pessoas estão buscando formas de solucionar vários problemas. Particularmente na América,
mas até que compreendo a verdadeira natureza da vida, do ego e das leis da existência, apenas aumentaram a força do ego e a sua dor continuará. Enquanto registro para você nessas páginas seguintes a simples verdade que trouxe há 2 milênios, lembre-se de que essa verdade permanece constante e consistente. Portanto, só é possível aprofundar sua compreensão da verdade, não alterá-la. Você se deu conta, enquanto lia as 2 primeiras cartas, de que tudo o que eu falava às pessoas da Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto. Isso é, de que nada era sólido. Você lembra que, em meu estado transcendente, ao olhar as rochas, areias, montanhas e águas do Mar Morto abaixo de mim, tudo parecia ser como um tintilar de partículas? A rocha, a areia, montanhas, a água distinguia-se uma das outras simplesmente pela diferença de intensidade do cintilar das partículas e pela aparente densidade delas dentro do clarão. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que vi, quando estava na Terra, para transmitir os fatos referentes à verdadeira substância da matéria e a aparente construção sólida do mundo. Em linguagem moderna, o cintilar das partículas. Provavelmente seria chamado de vibração de partículas. Talvez se pudesse combinar os 2 termos e descrever a realidade visível mais fundamental como um cintilar de partículas. Isso transmite o sentido da incandescência luminosa no qual vi as partículas dançarem. Essas colocações que ele está fazendo aqui, gente, vocês podem aprender muito com o Hélio Couto, tá? O Hélio Couto é um cara muito fera, ele é um cara muito inteligente, eu aprendi muito com o Hélio, tá? Ele tem um site que chama O Caminho das Palestras. Eu não sei como que tá hoje, mas na minha época de 2 anos atrás, eu vi todas as palestras que ele deu e eram gratuitas. Eu já soube que agora ela tem um custo, mas eu não tenho certeza, então vale ir lá conferir, tá? O que é esse cintilar de partículas que Jesus está explicando aqui? Vou falar para vocês no modo que o Hélio Couto explica, porque o Hélio Couto ele é bem didático. Jesus fala que o mundo não é sólido, que nada é sólido, nada, gente. Nem a cama que a gente deita, nem o carro que a gente anda, nem a cama que a gente dorme. Nada é sólido. A gente sente as coisas duras, a gente sente as coisas sólidas. Mas se pegar um microscópio que vai bem profundamente, você vai ver como se aquilo ali tivesse vida. Um monte de coisinhas se mexendo, as partículas se movendo. Entendeu? Por que a gente tem a percepção de que as coisas são sólidas? A gente tem essa percepção pela densidade, pela velocidade com que essas partículas se movem, entendeu? Por exemplo, um espírito, ele é invisível aos olhos físicos, certo? Por quê? Porque a densidade das partículas dele tem uma velocidade também diferente da densidade e da velocidade que as partículas de uma coisa que a gente vê física movimenta. Essa é a única diferença. Mas tudo que existe no mundo é penetrável, não é sólido, gente, vibra. São partículas vibrantes, de vida, entendeu? Não sei se vocês já ouviram falar de uma pessoa que coloca um nome na geladeira dela e depois a geladeira fica rangendo, daí a geladeira fica, entendeu, incomodando. Ou uma pessoa que dá um nome com amor pro carro e o carro nunca estraga, aí você emana gratidão pro carro e o carro fica sempre funcionando bem, você trata bem do seu carro não estraga. Por quê, gente? Porque ali tem uma vibração energética, vida. Não é vida física, gente, de órgãos, não é isso. É vida energética mesmo, vida meio que espiritual. Vou falar assim pra ver se consigo me fazer entender. É muito difícil de explicar coisas que a gente vê na mente, que a gente sente no coração também. Mas eu espero que tenha me feito entender, tá bom? Isso que eu falei tudo foi para explicar que o mundo não é sólido. Jesus está falando isso aqui nessas cartas. E eu vou ler só mais um parágrafo aqui pra gente encerrar, que o vídeo tá um pouco longo, tá bom? Tendo dito tudo isso,
Como introdução para o relato das minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo para um dia, 2000 anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul e claro, e comecei a subir as colinas com meus discípulos, em uma tentativa de afastar-nos para descansar, meditar e orar, mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado em escapar, porém, apesar de dizer para as pessoas quais eram as nossas intenções, primeiro nós fomos seguidos por alguns poucos que então avisaram outros de que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos dito que voltassem aos seus lares, aos poucos eles se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguia a certa distância. Insistiam em que eu falasse com elas. Você pode se perguntar, por que elas estavam tão ansiosas para me escutar? Intuitivamente elas sabiam que eu falava palavras de vida. Sempre mostrei a atividade do Pai ao seu redor e isto deu a elas esperança e ajudou-as a ver o mundo com um novo olhar. Falei do amor e elas se sentiram confortadas. Foi por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam e que estariam de acordo comigo. Venha a mim você que está cansado e oprimido, e darei a você descanso. Meu jugo é suportável e minha carga é leve. Eles sabiam que, quando eu pronunciava estas palavras, o que fazia com frequência, estava comparando as regras e leis dos líderes judeus com a verdade que estava apresentando ao povo. Então, quando as pessoas me suplicavam que ensinasse, o que eu poderia fazer senão sentar-me sobre uma rocha logo acima delas e ensinar? Decidi que, se elas tinham vindo de tão longe para ouvir-me, escutariam algo que recordariam e possivelmente falariam isso durante toda a vida. Durante a vida toda. Gente, como pode eu trocar as palavras assim? É mesmo a dislexia, não tem jeito. Eu sabia que, apesar de tudo o que tinha dito a elas acerca do Pai e o Pai amor, ainda tinham medo de que Deus as rejeitasse. Embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender que o Pai, de quem falava, não era o Deus personalizado que elas adoravam. Sabia muito bem que estavam confusas, mesmo tendo dito uma e outra vez que o Pai estava em seu redor. Continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto ao acreditarem em minhas palavras. Gente, vamos encerrar o vídeo aqui, porque realmente ele tá ficando grande e até aqui deu pra gente aprender umas coisinhas aqui com Jesus, né? E ele vai começar a falar com as pessoas aqui. A gente continua na segunda parte da carta 3. E as cartas vão, gente, cada vez ficando mais especiais. A gente vai aprendendo mais coisas, tá? Eu espero que você volte para ver as próximas. Se você não viu as anteriores, veja as playlists que tem aqui no canal, entendeu? Tem muita coisa boa para você aprender aqui nesse canal. Fica comigo, fica nesses vídeos comigo, que a gente vai fazer uma conexão rumo ao crescimento, ao aprendizado. E junto com a gente, tenho certeza que vai estar Jesus nos guiando, tá bom? Muito obrigada, gente, por ter visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!